Hoje nós vamos estudar o Salmo 48. Rafa, tem um controle aqui, tá bom? Vamos estudar o Salmo 48. O interesse de Deus pela cidade santa. Sempre que pensamos na nação de Israel, nós temos que lembrar que a nação é muito ligada a coisas, muito ligada a objetos, muito ligada à cidade, a templo, trono, reino, rei. Então a cidade já foi estabelecida por Deus para ser assim mesmo. E quando a gente estuda e a gente não consegue ver a diferença entre igreja e Israel, a gente fica confuso, porque tem tantas promessas e tantas coisas na Bíblia a respeito de coisas visíveis da nação de Israel, que a gente começa a espiritualizar as coisas. Como é que você espiritualiza os muros de Jerusalém? Tudo bem, você pode falar que é proteção, mas Deus, ele dá uma atenção especial à nação, porque tudo que ele fez foi pensando no reino que ele estabeleceria aqui na terra, e teria que ter tudo aquilo que ele colocou à disposição da nação de Israel. É mais ou menos como as nossas vidas. Digamos que você tenha algum trabalho para fazer, algum esporte para praticar, alguma viagem para realizar. Quando você começa a planejar, você planeja coisas, não é? A roupa, a passagem, o traslado, tudo que você planeja para o futuro tem coisas envolvidas. Não é apenas um desejo. Eu desejo viajar, eu desejo praticar um esporte, eu desejo procurar uma colocação profissional. Não, tem coisas envolvidas. Quando Deus fala com a nação de Israel, Ele preparou tudo. Na criação, quando Deus quis fazer o homem, quando Deus quis fazer uma história da humanidade, eu não sei quando foi isso, porque não havia tempo, né? Deus é eterno, autossuficiente, então não tem um dia que ele pensou isso, porque não havia dia, né? Mas quando Deus planejou um homem, uma mulher e os descendentes dele, ele preparou a terra. Ele preparou cada dia, ele preparou alguma coisa que seria útil para o homem. Assim também a nação de Israel. Quando Deus estabelece uma nação, ele prepara cada coisa. Ele prepara já rei, ele prepara trono, ele prepara templo, ele prepara um muro em volta do templo, ele prepara um local para esse templo estar. Quando a igreja não. Tudo que ele preparou para nós são as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então nós não temos coisas palpáveis. Tem essas cadeiras aí, tem esse lugar, mas é só lugar para a gente se reunir mesmo, não tem uma promessa fixa. Tanto é que nós podemos sair desse local e ir para um outro local, como já aconteceu uma vez com a nossa igreja. Mas a nação de Israel não. A nação de Israel não pode falar: eu vou sair desse local, não quero mais essa terra, vou procurar outra terra. Não existe isso. Deus estabeleceu tudo conforme a vontade dele. Então, eu estou preparando os irmãos para o Salmo 48, porque ele se torna estranho quando a gente não estuda a luz da nação de Israel. Então, o interesse de Deus pela cidade santa,
Cidade Santa, não preciso nem falar que é Israel, não é? E especialmente todo o território, mas especialmente a sede, a capital, que é Jerusalém. Então nós vamos ver que Deus se importa com a topografia da cidade. O que quer dizer topografia, irmãos? Relevo. Relevo. O que é relevo? Montanhas, lugares altos, né? Deus se preocupou com a topografia da cidade. Tanto é que ele vai usar muitas vezes na Bíblia Monte Sião. Deus se importa com a longevidade da cidade. Tem que ser uma cidade que vai por muitos anos, e eu vou dizer, para sempre. E Deus se importa também com o templo, com os muros e com as torres. Tanto é que ele promete que todas essas coisas ainda estarão no futuro. Então vamos estudar um pouquinho sobre essas coisas visíveis. É um salmo de Corá, dos filhos de Corá, e eles exaltam a cidade de Deus, porque Deus quer assim, que exalte a cidade dele. A cidade de Deus é o centro da adoração de Israel. Versículo 1, alguém pode ler? Cântico, salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Por que às vezes é cântico e às vezes é salmos? Sabia que tem essa diferença nos salmos? E os estudiosos, eles acham, né? Eles não têm certeza, mas eles acham que salmos tem música, instrumentos, e cântico é mais a capela. Então talvez seja essa a diferença. A capela quer dizer sem instrumento nenhum, só as vozes. Então grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Como foi lido, louvado aonde? Na cidade do nosso Deus. Nós cantamos inclusive um cântico com essas mesmas palavras. E qual é a cidade do nosso Deus? É Jacutinga? Aí outra igreja está cantando em uma outra cidade. A única cidade que chega mais perto é a cidade de Monte Sião. Só no nome. Então, nós não temos uma obrigatoriedade de louvar ao Senhor na cidade de Jerusalém. Mas o povo de Israel tem. E Deus vai voltar com essa prática. Então o Senhor é grande, é digno de ser louvado, e Ele precisa ser louvado na cidade do nosso Deus, que é Jerusalém. Então é o centro de adoração. A cidade de Deus, ela se encontra num belo e sublime monte. Versículo 2. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus fala então dessa cidade, o seu santo monte. Deus se preocupa com a topografia. Ele diz que é um monte belo, sobranceiro quer dizer sublime, e é a alegria de toda a terra. Esse Monte Sião é a cidade do grande rei. E quando a gente vai pesquisar um pouco sobre os montes de Israel, a gente pensa, deve ser o monte mais alto que tem, mas não é. O monte mais alto de Israel é no norte de Israel, perto do Líbano, é o Hermon. Ele mede 2.300 metros. Para os irmãos terem ideia, o Pico da Forquilha, na nossa região, 1.200 metros, né? Então ele é um monte o Hermon, 2.300 metros. E o Monte Sião é razoavelmente baixo, 760 metros. Tem muitas montanhas em Israel. E o Monte Sião ocupa 35º lugar. Então é um monte, tem muitos outros montes mais altos do que o Monte Sião. Mas Deus quis nomear, Deus quis escolher
e Deus quis exaltar esse monte, Monte Sião. É um monte bonito, é belo. Hoje, os que viajam para lá, eles falam, não tem nada de bonito no Monte Sião, porque não dá para ver montanha, porque já virou uma região urbana, cheia de casas, de estabelecimentos. Então, como aqui tem várias montanhas, mas a gente nem percebe aqui dentro da cidade. Fora a gente consegue ver a beleza das montanhas. Mas o Monte Sião, ele tem uma simbologia muito importante para o povo de Deus, para Israel, e Deus quer que continue assim. O Monte Sião é erguido para sempre pelo Senhor. Ele é um refúgio. Veja o versículo 3. A cidade de Deus é o alto refúgio. Isso é simbólico. Versículo 3. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Então, os palácios que Deus mandou fazer ali para reis, para guardar armas, guardar várias coisas, né? Aqueles palácios, naquele monte, se torna o alto refúgio. O alto refúgio, portanto, é simbólico. O que guarda é Deus. O refúgio não é a montanha, o refúgio é o próprio Deus. Assim também como as nossas vidas. O nosso refúgio não é esse lugar de reunião, quando a gente fala igreja. O nosso refúgio, quando a gente fala que é a igreja, são os irmãos. Se a gente ficasse sem um lugar para reunir, ainda assim nós teríamos refúgio um no outro, porque somos irmãos em Cristo. Então Deus se importa com o topo, Deus se importa com o Monte Sião. Não é o monte mais alto, mas é o monte que Deus escolheu, e Ele se preocupa então com a topografia. Para sempre, esse monte vai ser o monte da adoração. Adoração a Deus, onde uma vez por ano as pessoas vão ter que ir lá. Nós temos uma preocupação quando as pessoas começam a exaltar demais o templo das suas igrejas. Porque eles começam a cuidar com tanto, não é só carinho, eles começam a cuidar com tanta sacralidade que, sem perceber, as pessoas acham que elas estão num monte santo quando elas entram na igreja. E nós temos que tomar cuidado, porque não existe essa promessa para a igreja, um local, algo santo. Não existe cadeira santa, púlpito santo, não existe nada disso para a igreja que seja santo, no sentido de divino. Versículo 4 em diante, nós vamos ver que Deus se importa com a longevidade, Ele se importa então com o topo. Deus nunca quis fazer essa cidade no plano. Ele também não quis fazer essa cidade numa montanha tão alta. Ele quis fazer no Monte Sião. Agora Deus se importa com a longevidade. O que é longevidade? É de longa vida. Deus se importa que essa cidade não seja uma cidade como muitas outras. Tem cidades que sumiram do mapa. Tem cidades, por exemplo, que por causa de barragens de água, eles resolveram, nós vamos soltar essa barragem, vamos desapropriar todo mundo e aquela cidade vai sumir. Então tem cidades que sumiram. Mas Deus não quer nunca que a cidade de Jerusalém suma. E nem que o templo acabe, e nós já vamos falar disso, porque o templo acabou, na verdade, né? Por muitos anos os reis tiveram medo da cidade de Jeová, ou de Yahvé, né? Medo. Eles tinham medo de entrar na cidade. Versículo 4, alguém pode ler? Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Salmo 48, 4. É isso mesmo. Né? Eu estava lendo errado, estava lendo 6. Então os reis se coligaram, os reis se juntaram
e juntos sumiram-se. Ou seja, o medo que eles tiveram da cidade. A cidade é como se destruísse os inimigos. Só falar de Jerusalém, eles já tremiam, eles já tinham medo. É o que nós vamos ver no versículo 5 também. Pode ler? Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. É só ver o alto refúgio, é só ver a cidade, o monte Sião, que eles se espantaram, ficaram com medo, porque ali é o lugar de Deus. Eu já tive medo de alguns lugares. Aliás, quando eu morava da cidade onde eu vim, né, tinha 4, a gente chamava de zona, né? Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e Zona Norte. A Zona Sul é um lugar dos jardins, muito bonito, mas na Zona Sul também tem lugares muito perigosos. Todas essas 4 zonas têm lugares muito perigosos. Tem alguns bairros que só de falar o nome as pessoas tremiam. Aquele bairro lá não dá para ir não, porque as pessoas têm medo. Rio de Janeiro tem vários lugares assim também. Só que como eu não conheço Rio de Janeiro, né? Não conheço muito bem Rio de Janeiro, facilmente eu poderia entrar em qualquer lugar ali desapercebido. Mas o povo, os reis e os vizinhos, eles sabiam. Jerusalém não, gente. Evita Jerusalém, porque lá está Jeová. Lá está o Deus que mata os inimigos. E eles tinham muito medo. Nós temos um exemplo disso. Alguém pode ler o versículo 6? O terror ali os venceu, e sentiram dores como se parturiente. Eles tinham medo, pavor. Vocês lembram quando a arca foi levada pelos filisteus? Aí aconteceu aquilo no templo lá de Dagon, vocês lembram? E aí quando eles falaram, não, essa arca não pode ficar aqui, que é a presença de Jeová, então eles mandaram a arca de volta. Mas quem tinha coragem de levar a arca até Jerusalém? Ninguém. Entrar em Jerusalém, não. Eles tinham muito medo. Então eles deixaram na floresta, depois foi para a casa do Obed, me ajuda aí, Obed, né? Então eles tinham muito medo só da cidade. Então para os irmãos verem como Deus valorizou tanto lugares, montanhas, a cidade, não é para você tentar imitar isso na igreja, mas é para você saber, se Deus tem um plano assim para essa cidade, será que acabou tudo? Será que Deus não se importa mais com a montanha, com o templo, com os muros e tudo mais referente a Jerusalém? Não se engane, Deus fez dessa cidade uma cidade eterna. Versículo 7 agora. Por muitos anos, os lugares mais longínquos, mais longe, eles também tinham medo. Versículo 7. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. É para mostrar simbolicamente que essa cidade poderia quebrar os navios dos lugares mais distantes. Tarsis ficou conhecida como confins da terra. Quando eles falavam Tarsis, é como a gente falando de China, como a gente falando da Ásia, muito longe. Havia uma distância de Jerusalém até Tarsis de 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros é bastante. É como daqui lá no Amazonas. E Tarsis é a Espanha. Paulo queria muito ir para a Espanha. E teve alguém que também queria muito ir para Tarsis. Quem era? Sempre a gente fala dele aqui, né? Jonas. O Jonas fugindo, ele quis ir para Tarsis. Por muitos anos adiante, né? Para frente, a cidade ainda estará estabelecida. Versículo 8. Como o ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus.
Deus a confirmará para sempre. Meus irmãos, Deus confirmará Jerusalém para sempre. Se eu fosse você, eu nunca ficaria contra esses princípios. Eu nunca diria que Deus não tem mais planos para Israel. Deus não tem mais interesse no Monte Sião, no templo, nos muros, no trono, no rei, porque Deus fala que Ele estabeleceu essa cidade para sempre. Então Deus se importa com a longevidade da cidade. E a terceira parte aqui do nosso estudo é que Deus se importa com o templo, com os muros e com as torres. Versículo 9. Então o templo, os muros, as torres, eles são símbolo da misericórdia de Deus. Versículo 9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. A misericórdia de Deus está onde? No meio do templo. Aí talvez alguém bem ingênuo pode pensar, mas não existe mais templo? Sim, não existe mais o templo, mas Deus promete que Ele vai restabelecer o templo. Mais uma vez Ele vai restabelecer esse templo. Versículo 10 agora. No templo, né, naqueles muros, naquelas torres, é dali que saiu o louvor para se expandir por toda a terra. O louvor tem local de origem. Assim como um furacão, ele tem um olho. Ele começa num lugar, que normalmente é no mar que ele começa, e faz toda aquela destruição na terra. Assim também o louvor a Deus. Não pode louvar a Deus em outro lugar? Não, o louvor tem que sair do templo. O louvor tem que sair da cidade santa. Aí sim que vai alcançar o mundo. Nós estamos estudando o Velho Testamento, tá bom, gente? Versículo 10. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Quando a gente pensa que o louvor de Deus se estende por toda a terra, ou até os confins da terra, a gente precisa lembrar, se ele se estende, é porque ele tem uma origem. Ele começa aonde? Aonde começa? João, em João capítulo 3, ele falou que ninguém sabe de onde vem o vento. E nós não sabemos mesmo. Tem estudos sobre ciclo de ventos. Mas quando se estuda os ciclos dos ventos, o vento já está circulando. Eles não sabem onde começa. Depois começa em outro ponto, tudo separado. O vento tem uma corrente. Eles chamam um fenômeno, eles chamam de El Niño, não é? Porque eles sabem que começa em algum lugar no mar, mas eles não sabem onde. E vem trazendo alguns fenômenos para a terra, para o continente. O louvor a Deus, nós sabemos onde começa. O louvor a Deus começa em Jerusalém. A mulher samaritana quis dar uma driblada em Jesus. Lembram? Ela quis, uns falam aqui, né? Porque Abraão também edificou aqui. Jesus falou, não, nada disso. A salvação vem dos judeus. Tem um local onde Deus escolheu para espalhar toda a sua palavra. Alguém pode ler, todos nós, né? Vamos para lá em Salmo 137. Essa compreensão era tão importante para o povo de Deus que eles tiveram dificuldades quando eles estiveram no cativeiro. Salmo 137, vamos ler 6 versículos. Cada um pode ler um versículo. Vamos lá. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Olha lá, não despreze Sião. Eles estavam chorando, lembrando do quê? Dessa cidade que nós estamos estudando, Sião, que é Jerusalém. Versículo 2. Dos salgueiros que lá havia,
pendurávamos as nossas armas. 3. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Sião novamente. Canta para nós, traz um pouco da cultura de Sião. E eles podiam até fazer isso, mas eles tinham um vínculo tão forte com Sião que eles se viam impedidos. Versículo 4. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Está vendo? O louvor, o centro da adoração não é Babilônia. Hoje nós podemos falar que em qualquer lugar Deus está. E Deus sempre esteve em qualquer lugar, em todos os lugares, Ele é onipresente. Mas saiba que quando você estuda o Antigo Testamento, não é assim que você fala: ah, Deus está em todo lugar. Não, Deus está onde a arca da aliança estiver, é lá que Deus está. Deus queria trazer esse pensamento para o povo dele. Versículo 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Graças a Deus que Deus não faz isso conosco, porque tem um monte de igreja que não está nem aí com Jerusalém. Várias igrejas, vários pregadores que não se preocupam com Israel. E Deus falou que não é para se esquecer. Os exemplos são claros. Versículo 6. Estou trazendo uma visão do Antigo Testamento, não para vocês praticarem, tá bom? Ninguém aqui vai ficar idólatra de Jerusalém, de Israel, não, nada disso. Mas para você entender o Antigo Testamento, você tem que entender. O povo tinha um lugar, o povo tinha um templo, eles estavam amarrados aqui. Assim como nós também, nós estamos ligados, amarrados à pessoa de Jesus Cristo. Nós nunca esquecemos de Jesus. O que acontece é muito interessante. É que as pessoas, elas olham o Antigo Testamento e não acreditam que Deus tem plano para Jerusalém. Só que hoje essas mesmas pessoas têm quase que uma idolatria aos templos delas, às coisas delas, quando na verdade a igreja não deve ter essas coisas. Eu vi um jornalista, um podcast de 5 episódios, bem curtinho cada um, de 12, 15 minutos. Ele foi em várias igrejas, não vou citar o nome das igrejas, mas são aquelas 3 grandes que vocês conhecem. Ele foi como jornalista, ele pediu permissão para conhecer os bastidores. E ele ficou impressionado com o que ele descobriu. Várias coisas bem interessantes que ele descobriu que eu não sabia. Alguém tem que estar lá naquele miolo mesmo, naquele meio para entender. Mas uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes na igreja, e batendo papo a gente conversa, são os badulaques judaicos. Badulaques são coisas, tranqueiras, um monte de coisa. Aqui não tem púlpito, tem uma estrela de Davi, tem lugar que tem até arca, tem cortinas, tem muitas coisas que lembram a nação de Israel. Muitos cânticos hoje são voltados àquilo. Então está tudo errado. Eles trouxeram para a igreja as coisas que não eram para trazer. E eles se esquecem da nação de Israel com tudo que eles deveriam lembrar. No versículo 11 agora, o templo, os muros, as torres são o trono do juízo de Deus. É de lá que sai o juízo. Versículo 11. Alegre-se o povo no monte Sião, todas as cidades de Judá exultem por causa de teus decretos. É dali que vem os juízos, os decretos de Deus, de Jerusalém. Monte Sinai, evidentemente, mas depois Deus trouxe para Jerusalém todos esses juízos, e é ali que ficavam. Onde é que estava a lei de Deus? A lei física de Deus, os rolos. Eles ficavam sempre
ao pé do trono do rei. O rei tinha que manter aquilo ali. Até no reinado de um rei, perdeu-se, ninguém sabia onde estava, ninguém lembrava disso. Aí alguém achou no meio das coisas, empoeirado, pediram ajuda para uma profetisa, Uda. Quem era esse rei? Eu falava no dia da ceia. Foi? E aí? Falou Josias, exatamente. Foi o rei mais piedoso que Israel teve. Nunca teve nenhum antes dele nem depois. E olha que não é fácil vencer Davi, hein? Mas Josias foi um homem muito piedoso. Coisas físicas. Ele falou, tá errado isso daí. Tem que pegar a lei de Deus. Tem que colocar do lado do trono do rei. É ali que precisa estar. Então, Deus queria mostrar os seus juízos. Agora o versículo 12. O templo da cidade era, né? E voltará a ser cercado de torres. Versículo 12. Percorrer Sião, rodeia toda, contar-lhe as torres. Contar-lhe as torres. Para contar as torres de Israel, primeiro tem que ter muro, porque essas torres, na verdade, elas fortaleciam o muro. Sabe colunas, né? Que cada espaço se fortalece com colunas. Eles fortaleciam os muros com as torres. E nessas torres havia um lugar de vigia. E para contar, alguém teria que circular todo o muro de Jerusalém. E Deus está dizendo, contai-lhe as torres. Deus se importa com isso. Eu vou citar o nome das torres, não precisam decorar, eu nunca decorei o nome delas, mas lá em Neemias capítulo 3 você tem, na construção do muro, quanto tempo levou para construir os muros? Quantos dias? Agora você me confundiu, acho que 52. 52 dias eles fizeram. Imagina reconstruir tudo aquilo lá e as torres também. Então as torres são essas: Torre de Ananel, Torre do Sem ou de Meá, Torre dos Fornos, Torre de Ofel e Torre Alta. Ou seja, 5 torres. Havia 5 torres. Contai-lhes as torres. Será que Deus se importa com torre? Será que Deus ele é um arquiteto assim tão preocupado, um engenheiro tão preocupado com esses detalhes? Será que a gente não está exagerando? Não. Deus quer que você pense nessa cidade, porque Deus vai reconstruir inclusive as torres. Então, versículo 12 que nós lemos, né? As torres serão edificadas. Eu queria que os irmãos lessem, por favor, Jeremias 30, 18 e Jeremias 31, 38. É muito importante, porque se você não acredita em planos de Deus para Israel, planos de Deus para os muros, para o templo, você vai ter que rasgar fora essa página da Bíblia, porque o templo já tinha sido destruído e nunca foi reconstruído dessa maneira, tá bom? Porque foi reconstruído e destruído novamente. E atualmente não tem muro. Tem um pedaço de muro, que é o Muro das Lamentações, e um pedaço fechado lá, que é onde eles acham que o Messias vai chegar e vai abrir, porque eles colocaram tijolos na entrada, mas eles perderam todo aquele muro. E há uma promessa que Deus vai voltar e vai entrar em Jerusalém. Deus vai reconstruir a cidade. Então, Jeremias 30, 18. Assim diz o Senhor: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas,
e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Deus vai voltar. E o 31, 38, Jeremias 30. Pode ler. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Deus vai reconstruir. E nós não vamos ler todo o texto, mas ele fala, assim como minhas leis são fixas, ele fala também que é para sempre. E quando você chega no capítulo 40 de Ezequiel, tem toda a planta do templo. E quando você vai estudar, ela é diferente do templo de Salomão. E diferente daquilo que foi feito no templo de Ageu. Então Deus ainda vai fazer esse templo no mesmo lugar. Então essas torres também são chamadas de baluartes. Vamos ler Salmo 48, 13. Alguém pode ler? Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis a geração seguinte. Os antemuros ou os baluartes eram aqueles lugares mais altos, essas torres, essas 5 torres. E aqui diz também para narrar as gerações vindouras. Todo o povo de Israel futuro precisa saber como era e reconstruir. Deus quis assim. Irmãos, alguém pode dizer, mas é muito chato ficar estudando essas coisas. Pode até ser, posso até entender algumas pessoas assim, mas você nunca deve desprezar aquilo que Deus colocou como permanente. As profecias dependem da reconstrução de Jerusalém. E nós amamos as profecias. E vamos terminar com o versículo 14. O templo, os muros, as torres serão edificados para o cumprimento das promessas de Deus. Versículo 14. É a sequência do 13, né, pastor? Pode dizer isso. Isso, pode ler. Para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Isso, para sempre. O apóstolo Paulo falou para não desprezarmos as profecias. Então não veja esses textos como algo que já sumiu e a gente está só estudando algo do passado. É verdade, estamos estudando do passado, mas Deus promete tudo isso que vai acontecer. Eu quero dar um exemplo para vocês também, mas pode falar, João. Voltando no versículo 9, eu lembrei de uma frase bonita que eu li há muito tempo atrás, que fala: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu tempo. Eu lembro de uma frase assim: aquele que considerar a misericórdia no passado, há de ver a cumprir no futuro. Sim, exato. Coisa do passado, mas... Tem várias coisas do passado que a gente pensa que Deus se esqueceu ou trouxe uma novidade. Olha, um exemplo, aprendi desde criança que o povo de Israel escolheu ter o quê como seu governante? Rei, não é? E a gente pensa, o povo errou, porque Deus nunca queria rei. Quem disse que Deus nunca queria rei? Deus tinha falado em Deuteronômio. Em Deuteronômio, Deus já falou que o povo ia ser escravo. Deus falou que o povo ia ter reis. Deus deu todos os detalhes para os reis. Deus queria estabelecer rei. No tempo dele, ele ia estabelecer reis. Então nós nunca vamos entender a Bíblia se a gente desprezar as profecias. Os reis começam em Samuel, mas na verdade os reis começam em Deuteronômio, profecia dos reis. E dessa maneira então nós vamos estudando a palavra de Deus e sempre comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Deus abençoe os irmãos, vamos orar. Obrigado a Deus porque nós somos igreja, nós não somos judeus, nós somos
o verdadeiro Israel, mas nós não desprezamos aquilo que o Senhor tem para o povo de Israel. Tem tantas coisas, tantas profecias, e a igreja depende inclusive delas para o cumprimento dos eventos que o Senhor vai nos mostrar ainda. Nós agradecemos porque o Senhor amou tanto essa cidade de Jerusalém, e o povo também deveria amar. Eu peço a Deus que enquanto não se restabeleça as coisas, que o povo de Israel hoje aceite a Jesus como Salvador. E aí eles vão ficar completos como nós somos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.